E se você tem uma ideia inovadora e possui um perfil empreendedor, mas não tem dinheiro para montar o seu negócio, aí vai uma dica, Marina. Um projeto da Universidade Estadual do Pará está selecionando futuros empreendimentos para apoiar. Uma oportunidade para quem pretende abrir a própria empresa. De recém-formados a donos do próprio negócio, Jason e Livando decidiram abrir uma empresa de design gráfico. O começo não foi nada fácil. No início a gente ficava em casa, era mais ou menos um home office mesmo. A gente trabalhava em casa, pegava alguns trabalhos de freela mesmo, já eu e o meu sócio juntos. Só que depois a gente viu a necessidade e que existia a possibilidade de crescer. Sair daquele quarto, do quarto e partir para outros lugares. Tudo mudou depois que os jovens foram selecionados pela rede de incubadoras da Universidade Estadual do Pará. Um projeto que ajuda os empreendedores. Aqui eles recebem consultoria de como se manter no mercado. E deu tão certo que os sócios receberam até um prêmio do Sebrae pelo trabalho. Hoje não faltam clientes. Já tem o suficiente para se manter. E o faturamento? Está cada dia mais aumentando. Já está dando até para pagar estagiário? Isso, já. Já tá dando para contratar mão de obra, já está dando para dar o retorno para a sociedade dessa maneira também. O projeto vai selecionar 7 novos empreendimentos. E assim como o Jason e o Livando, os candidatos podem virar microempresários e conquistar o próprio escritório. É preciso colocar a ideia no papel e montar um plano de negócios. Informações sobre o mercado que a empresa vai se inserir, os produtos, os serviços, se tem algum grau de inovação nesses produtos, a parte financeira da empresa, todo o planejamento da empresa que vai se resumir em seu plano de negócios, que é o foco de avaliação. Quando Jason e Livando deixarem um projeto no fim do ano, eles vão estar preparados para enfrentar mais um desafio. Ao sair daqui é justamente conseguir caminhar com as próprias pernas. As pessoas têm que acreditar ainda mais, cada vez mais nos seus sonhos, né? E a incubadora é uma porta muito grande para que esse sonho se torne realidade. E para você que ficou interessado, nós vamos saber mais aí sobre esse projeto. E quem dá mais detalhes dessa rede de incubadora de empresas da UEPA é a repórter Carla Albuquerque. Carla, bom dia. Para receber o apoio aí da rede de incubadoras, além de partir de uma ideia inovadora, que outros requisitos o empreendimento deve ter? Bom dia, Marina. Bom dia, Salomão. Olha só, são aceitas propostas inovadoras nas áreas de saúde, educação, agronegócio, alimentos, design, eu tive que pegar uma colinha aqui, e tecnologia ambiental. Mas quem dá maiores detalhes para a gente sobre isso é a coordenadora do projeto, Verônica Nagata, que está aqui do meu lado. Verônica, bom dia. Como é que funciona uma rede de incubadoras? Bom dia. Uma incubadora, né, ela funciona como um apoio, suporte a projetos nascentes, como a gente viu aí da empresa incubada, né, do Jason e do Livando, a Impulso Design. Então, ela apoia com assessorias em gestão, né, marketing, planejamento estratégico da empresa, finanças, né, a parte contábil, tributação, tá? A gente assessora também na área técnica, né, ou seja, conhecimentos que já estão consolidados, mas que as empresas nascentes normalmente elas têm dificuldade, né? Por exemplo, como uma empresa aumentar o tempo de vida do produto na prateleira, por exemplo, isso é uma coisa da área de tecnologia de alimentos que nós temos dentro da universidade. Salomão, bom dia. Pois não, bom dia. Verônica, como é que funciona a questão desse vestibular para participar da incubadora? Imagina que se eu estou oferecendo toda essa estrutura, vai ter muito mais empresas querendo entrar do que vagas capazes aí de receber essas empresas. Quem é que merece esse critério? Como é que se elege essa empresa que vai estar na incubadora? Provavelmente, Salomão. Nós temos 7 vagas hoje e a gente está com o edital aberto, né? As empresas, elas precisam, a porta de entrada é o plano de negócios. O plano de negócios é um documento que ele resume o que é o empreendimento, qual é o grau de inovação desse empreendimento, se ele tem mercado, se ele é uma oportunidade de fato, uma viabilidade mercadológica, que isso é muito importante. As pessoas às vezes acham que tem uma ideia, a ideia é legal, mas ela não tem quem sustente, quem compre.
né? Os clientes. Então, o mercado, ela precisa ter essas informações no plano, tá? E a parte financeira, porque a ideia pode ser fantástica, eu posso ter mercado, mas eu posso estar com fragilidades na questão financeira, né? Então, eu preciso saber tempo de retorno, quanto que eu vou precisar para investir. Então, isso tudo é trabalhado lá dentro do plano de negócio. Ele precisa ter esse instrumento para poder, então, apresentar e candidatar-se. Agora, eu queria ressaltar o seguinte, que essa questão do plano de negócios, isso é um processo, né? E nós da incubadora também nós temos ações para ajudar as pessoas a construir esse instrumento. Verônica, bom dia. Só me interrompendo, dia. Você falou da estrutura de profissionais que vão ajudar, né, no crescimento, na formação dessa empresa, mas estrutura física, assim, onde ficam essas instalações? Eu vou ter salas para isso? Como é que funciona? Isso. Nós funcionamos em um dos campos da UEPA, né, o campus 5, no CCNT, na Travessa Neas Pinheiro, tá? Onde nós temos uma estrutura, a gente tem a parte toda de coordenação e a empresa, ela pode requerer ser residente, ou seja, usar um espaço físico. Eles estão dentro da universidade, né, no espaço que é destinado para essas empresas. Eles foram selecionados à época e analisada a viabilidade, né, junto com outros, e eles estão dentro do espaço, né, um espaço de 42 metros quadrados, um módulo, a gente chama módulo individual, onde eles dispõem de rede elétrica, acesso à internet, instalações hidráulicas, serviço de segurança, portaria, endereço físico, enfim, secretaria, tá? Que dá suporte aí às atividades dele. Agora, Verônica, qual é a dica aí para quem quer abrir aí um negócio? A gente viu os exemplos, eles saíram da faculdade, e aí eles investem em pesquisa, como é que faz aí para ter essa ideia inovadora? Tá. Primeiramente, você precisa observar, né? Ele precisa observar o mercado para saber se o que ele tem de ideia é inovador e se é uma oportunidade, ou seja, se tem mercado. Depois disso, ele precisa se preparar, ele precisa ter informação. O empreendedor, ele não pode pura e simplesmente abrir um negócio, ele tem que empreender. Empreender requer conhecimento. E aí é que entra esse plano de negócios. Eu falei há pouco que nós ajudamos também nessa fase pré-incubação, que a gente chama de pré-incubação, com a nossa formação empreendedora. Tá? Verônica, deixa eu interromper rapidinho para a gente estar concluindo. Okay. Primeiro é o seguinte, não pode ser uma maneira de acomodar a empresa, é só o empurrão, porque ela não vai ficar aí o tempo todo, ela vai ficar durante um tempo e depois vai ter que andar com as próprias pernas. E a segunda pergunta é como é que faz para inscrever? Tá. Como é que funciona essa questão? Quanto tempo fica e como é que eu faço para me inscrever nesse vestibular aí da incubadora? Uma empresa incubada, ela fica em média 3 anos dentro da nossa incubação na RITO, tá? Na incubadora da UEPA. Tá? E o que o empreendedor precisa para inscrever? O nosso edital de seleção, que ele é público, abriu agora 1º de março e vai até o dia 3 de maio. Vai aonde fazer isso? Ele pode entrar no site da UEPA www.uepa.br, tá? E ele vai ter acesso ao edital, vai ter acesso aos nossos contatos, eu posso dar o contato? Tá, os telefones 3276-9511 ou 9517, ramais 202 ou 217, tá? E também ele pode entrar diretamente no nosso e-mail, mandar um e-mail, né? rito.uepa@gmail.com, tá? E aí ele pegar informações, porque ele vai precisar ter essas informações mais detalhadas, da capacitação, enfim. Obrigada, Verônica. Salomão, Marina. Obrigada, Carla. Carla, pela participação.